boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Para você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desejar um bom estudo. Para você que está aí do outro lado, nos acompanhando, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, que Oxalá te abençoe. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que procuram aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, dai-nos hoje e sempre a vossa luz, a vossa bênção e proteção. E assim nos colocamos diante da vossa bondade, mais um dia, mais um momento de bênção, de abastecimento, de restabelecimento da tua luz e da tua força. Agradecemos pelo dia de hoje, por tudo que vivemos, pelos nós desatados e por aqueles que serão desatados ainda. E que a presença sagrada do nosso amado irmão Dr. Bezerra nos contemple e nos prestigie mais uma vez, com toda a vossa falange do bem e da caridade. Que assim seja. Jesus e os fariseus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por alguns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que assim seja. Evangelho de hoje, trazendo mais uma vez, salve Deus, uma experiência de Jesus, do mestre, que eu chamo de mestre, né? De Jesus com os fariseus. Este homem chamado de Jesus Cristo, quem era esse homem? Ou quem é esse homem? Quem é Jesus Cristo? Fala, filho. Ele é Deus. Ele? Então ele é Filho, Deus, ao mesmo tempo, ele é Deus. É Deus encarnado, né? Entre nós, mas é o Filho de Deus. Quem mais? Quem é? Nós já aprendemos, porque eu já ensinei quem é Jesus e quem é o Cristo. Isso, muito bem, Carolzinha. Jesus é humano e o Cristo é o divino.
Vocês já ouviram alguém chamado Jesus, outras pessoas chamadas Jesus, mas nunca ouviu ninguém chamado Cristo, correto? Então, Jesus é humano e Cristo é o divino. Quando você junta Jesus Cristo, você está falando de um Deus encarnado, o Filho de Deus, né? Agora, quem eram estes homens chamados fariseus? Nós já aprendemos também. Quem eram esses homens? A Sandra está pesquisando, muito bem. Já rodou 32 páginas do caderninho de anotações. Quem eram os fariseus? Hã? Quê? Cobradores de impostos? Não, os cobradores de impostos eram os publicanos. Quem? Os homens da lei eram os fariseus? Os estudiosos da Sagrada Escritura. E os doutores da lei, quem eram? Os escribas, lembra? Então, estes homens, eles eram... vocês não sabiam que ia ter chamado a orar hoje, né? Eu gosto de pegar de surpresa mesmo. Quem eram os fariseus, Marco? Os fariseus eram os estudiosos, os conhecedores. Vai acreditando em cola, vai. Conhecedores das Sagradas Escrituras. Dá um destaque aqui, todos os textos bíblicos já escritos antes, que estavam no Antigo Testamento, esses homens tiravam 10 na prova. Conheciam tudo de cabo a rabo, né? Então, eles faziam parte de uma camada elevada da sociedade, era gente que tinha um poder aquisitivo muito grande, que tinha dinheiro, mas que dominava os conhecimentos, dominava a Sagrada Escritura, tanto é que eles viviam repreendendo Jesus, né? Viviam repreendendo o mestre, porque o mestre, ele contrariava muita coisa da sociedade, do padrão que era estabelecido. Tá. Acontece que num dia de sábado, como fala aqui, Jesus estava passando por uns campos de trigo. Eu acho que deve ser lindo um campo de trigo, né? Uma roça, sei lá se é roça que fala, mas uma lavoura de trigo deve ser maravilhosa, né? Por um campo de trigo, por uns campos de trigo, em dia de sábado. E seus discípulos começaram a arrancar algumas espigas. Quando a gente fala trigo, do que vocês lembram? Quando a gente fala trigo, do que você lembra? Pão. E quando a gente fala pão, do que você lembra? Alimento, não é? O pão é um alimento extremamente sagrado e antigo, né? Quer ver brigar com algumas pessoas é deixá-las sem pão, né? Ainda mais se a nutricionista fala, você pode comer isso, isso aqui, mas corta o pão. Pronto, perdeu a amizade. Né? Não volta mais lá. Então, começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Os fariseus disseram a Jesus, olha,
Por que eles fazem isso em dia de sábado? Este sábado, ele era sagrado. O sábado era sagrado para os judeus. Eles preparavam o café da manhã do sábado, preparavam o almoço do sábado, tudo na sexta. Dizem que até hoje tem lugares lá que de sábado tem uma programação nos elevadores que eles não apertam nem o botão do elevador. O elevador vai parando de andar em andar para que eles não façam nada. Olha que absurdo. Mas é a cultura deles, é a lei de convivência deles, usos e costumes deles, a tradição deles, a lei mosaica deles, eles seguem isso. Os judeus, eles ainda estão esperando a vinda de Jesus. Para eles, o Messias, o Salvador, ainda não nasceu. Olha que maluco isso. Ainda não nasceu. E aí eles fazem essa crítica sobre o mestre, sobre os apóstolos. Escuta, vocês não sabem que sábado não pode fazer nada, não pode arrancar espigas. Em outros momentos eles já falaram, não sabes tu que não pode curar em dia de sábado? Então, eles estavam presos a uma tradição. Eles estavam presos a uma religião. O que acontece com o nascimento do mestre? O nascimento do mestre, tudo que tinha passado antes dele, é passado. E a partir do nascimento dele, que tudo se faz novo, porque ele traz a boa nova. Qual era a proposta com o nascimento do mestre? Vida nova. Eu vim para que todos tenham vida, não é? Que todos tenham vida plenamente. Então, essa boa nova, essa vida nova, ela passa um divisor na história da humanidade, que a partir de agora, desse nascimento, o que manda e comanda é a luz e a verdade do mestre. Então, eles estavam presos a uma tradição e uma lei mosaica, e não perceberam que o Salvador já havia chegado. Do que me vale fazer todos os preceitos de uma religião mas eu não desenvolvi a sensibilidade de perceber Deus na minha vida, na vida das pessoas? Olha que coisa. De que me vale saber o Antigo e o Novo Testamento de cabo a rabo? O Antigo Testamento e Novo Testamento de cabo a rabo, se eu não consigo identificar a luz, o bem, a caridade, se eu não consigo estender as mãos. Então, nós estamos cheios de templos, religiões, sei lá o que mais, que estão mais preocupadas em propagandar as suas tradições do que trazer Deus mais próximo das pessoas ou levar as pessoas até mais próximo de Deus. Veja, a religião, a vivência espiritual que não conduz a Deus, não é religião. Como eu sempre falo, a religião que não
liberta, mas escraviza. Não é religião. Estariam esses fariseus tão cegos que não conseguiram entender que o mestre era o próprio Jesus? Estaríamos nós, cada um de nós, diante de uma grande prova, diante de um milagre, diante de uma cura, diante de um ser tão iluminado, e a gente tem sensibilidade para reconhecer que esse é o mestre? Isso acontece ainda nos dias de hoje. Não era somente com os fariseus, que oravam alto em praça pública, colocavam as grandes quantias nos templos, nas sinagogas, para serem vistos, e as cornetas tocavam. Viviam repreendendo o mestre porque estava curando, porque estava libertando, porque estava isso ou aquilo, mas não reconheciam a luz, a grandeza e o amor de Jesus. Olha que coisa. Então, ainda há pessoas no século 21 que são cristãos de carteirinha, mas nunca tiveram uma experiência com Cristo. Que picam cartão na igreja, nos templos, nos terreiros, de segunda a segunda, mas ainda tem um coração tão endurecido, tem uma cegueira espiritual tão grande, que quando alguém necessita, não consegue se sensibilizar para ajudar. Tem pessoas que falam de Deus a todo instante, mas não colocam em prática a vivência da teoria que se diz. E Deus não está nem aí com esses rótulos religiosos. Se você vai 3 dias, se você vai 4 dias, se você vai 2 dias, Deus vai olhar o teu coração. Deus vai perceber se você já está pronto para sentir quando o seu irmão precisa, necessita de ajuda. Deus vai olhar se você está se colocando a serviço do outro, se você está contribuindo para o mundo melhor, se você está levando uma palavra de luz, uma palavra de fé, se você está estendendo as mãos. E os fariseus preocupados com preceitos, com tradição, mas não vivenciavam no dia a dia a grandeza de Deus. A pergunta é: você tem conseguido perceber a grandeza de Deus na sua vida? Você tem testemunhado a mão de Deus na tua vida? Essa é a reflexão diante desse evangelho, diante desses críticos que só criticavam o mestre. Será mesmo que esses homens não podiam apanhar as espigas de milho, de trigo, né? As espigas, apanhar o trigo e depois eles apanharam as espigas, né? Para se alimentar. Será que a religião é tão cega? Será que a lavagem cerebral é tão grande que você não entende que precisa se alimentar, matar a fome desse povo? Ah, fulano está precisando. Ah, não, hoje eu não vou, porque hoje é dia do Senhor. Quando nós estávamos aqui na lei mosaica, nós tínhamos o sábado, sabá. Mas quando o mestre nasce, vive e ressuscita, a gente passa a ter aqui um domingo. E esse passa a ser o dia do Senhor. Vocês lembram quando vocês iam à missa, aquele folheto com todo o roteiro da missa, como chama? Ah, ninguém foi à missa. Como chama aquele folheto? Ninguém foi à missa aqui, nunca viu? Meu Deus! Vocês nunca viram o cabeçalho daquele folheto?
Hã? Sim, mas como chama o folheto da liturgia? Hã? O domingo! Lembra? Lá em cima no cabeçalho, o domingo! O que eles querem dizer? Que após a ressurreição, o dia do Senhor é o domingo. Entende isso? É o domingo. Então, nós precisamos olhar para tudo isso, né? Aqui tem uma tradição cristã e aqui tem uma tradição de um povo que está esperando o Cristo. Olha que contrariedade, né? Nós vamos olhar para tudo isso, que todo dia é dia de ser cristão, de ser servo, de ajudar, de estender, de ouvir, de emprestar o seu ombro, de acolher com um abraço, de amar, de reconciliar ou de perdoar. Todo dia é dia. Enquanto muitos estão brigando se é o sábado, se é o domingo, não interessa isso para nós. A mesma forma que não se tem dia para ser feliz, não se tem dia para amar, para acolher, para ajudar, para estender. Então, se o que você estiver fazendo te leva de encontro ao Mestre, está tudo certo. Esquece os rótulos religiosos. Se o que você está fazendo te leva de encontro ao Mestre, às atitudes do Mestre, está tudo certo. Entende? E se você consegue percebê-lo em todos os detalhes da tua vida, então, por favor, se liberte das crenças dominantes que te impedem de fazer mais. Entende isso? Se liberte daqueles não pode que não te permite avançar na luz. Ah, eu não vou falar para não magoar. Tá, mas seja verdadeiro, por favor. Ah, eu não vou... Não, mas por favor, seja autêntico. É ou não é? Não. Eu não vou dar o braço a torcer. É ou não é? Não tem uns emburradinhos? Que acha que chamar para conversar é dar o braço a torcer. Mas por favor, deixe de ser idiota. Deixe de ser idiota você. Chamar para conversar é uma atitude humana. Chamar para conversar, para acertar os ponteiros, é uma atitude de evolução, não é? Fulano falou, ficou emburradinho. Ah, então não pode falar nada. Arranja um planeta para você, criatura. Arranja um planeta só para você e vai viver lá. Quem precisa conviver, tem que aprender a conviver. Simples assim. E talvez foi isso que os fariseus não conseguiram entender. A lei do amor já estava imperando. Era necessário aprender a conviver com todos, sem diferença, sem níveis sociais, sem críticas. Se curou. Se coloca na pele do cego Bartimeu, que foi curado num sábado. Pergunta é, se fosse tua mãe, você queria que curava, fariseu? Se fosse você, o homem que não andava, você queria que curava, mesmo no sábado, fariseu? Se fosse você, o homem surdo, e que também, por consequência, não falava, você queria que curasse, se fosse você? Então não seja hipócrita, não seja egoísta. É isso que esse evangelho vem fazer, é nos chacoalhar para que a gente não caia nessas armadilhas da hipocrisia, do egoísmo. Portanto, esse evangelho ele é tão rico, mas tão rico, que nós precisamos entender que não importa a religião que o amor de Deus se manifesta. Não importa onde a grandeza
ou a mão de Deus toca. O que importa é que nós aprendamos a reconhecer que é Deus se manifestando desta, daquela ou de outra forma. Mas reconhecer Deus ali. Entende? Eu termino esse evangelho dizendo que ou a nossa ação nos leva a Deus e ao mesmo tempo Deus chega até nós. Mas a gente precisa permitir, né? Ao passo que a gente se abre, se permite, ele vai acontecendo. A parte que você se bloqueia e não permite, ele também te respeita, o livre-arbítrio. A fogueira está ali. Quanto mais próximo dela eu chego, mais calor eu sinto. Quanto mais dela eu me afasto, menos calor e talvez em algum momento da vida até frio eu sentirei. Não é que Deus se esqueceu de você ou se afastou de você. Somos nós, cada um de nós, que precisamos dar esse passo, sabe? E parar de querer viver como fariseus, sempre apontando erros, sempre criticando, sempre reclamando, sempre querendo pegar as pessoas com armadilhas, com artimanhas. Ei, você não sabe, querendo dar lição de moral, quem somos nós, não é? Eu erro, tu erras, ele erra, ela erra, nós erramos, vós errais, eles erram. Eu errarei, tu errarás, ele errará, ela errará, vós errareis, eles errarão. Simples assim. Ai, mas já tem 50 erra. Ah, mas tem 80 erra, tem 90 erra também. Tem 101 e está morrendo errando. Simples assim. Então, que nós possamos ter essa grandeza de tirar esses fariseus espirituais de dentro de nós, da nossa mente, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Pai, o que o Senhor pode extrair de bom dos fariseus? Eles eram estudiosos. Mas do que me vale saber uma escritura inteira, se na vivência eu não tenho 1% do amor? Que me vale saber de uma escritura inteira se eu sou um poço de arrogância? Não, porque eu detenho o conhecimento. Eu estou há 50 anos, há 60 anos. Belaroba, quais suas obras de caridade? Quando foi que você estendeu a mão? Quando foi que você se fez humilde diante de uma situação? Entende isso? Não adianta. Não adianta. Eu termino esse evangelho com as palavras de Paulo, que diz que as palavras arrastam, mas são os exemplos que comovem. Que assim seja. Como não tem dia para cura, né? Que venha, né? Vamos agradecer, vamos nos preparar para a bênção. O nosso músico oficial vai demorar uns dias para voltar, está viajando, está passeando, né? Eu gostaria que cada um se colocasse em estado de oração, se interiorizasse e falasse com Deus nesse momento: Senhor, meu Pai, Pai amado, coloque em mim as virtudes para que eu cresça na graça, na luz e na bondade. Nós precisamos entender
que nós somos criatura, não somos criador, e que nós necessitamos de Deus. E Ele? Deus é Deus. Por isso que Ele fala, né? Eu sou o que sou. Se você orar ou rezar, Ele é Deus. Se você lembrar ou não lembrar dEle, Ele é Deus. Se você blasfemar, Ele é Deus. Se você não falar com Ele, Ele é Deus. Se você fizer a pior besteira da tua vida, Ele é Deus. E se você fizer a maior bênção da tua vida, Ele é Deus. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é sempre Deus. Então, se tem alguém que precisa de Deus, se tem alguém que precisa do Criador, é a criatura. Não faça o inverso. Foi isso que os fariseus não conseguiram pegar a moral da história. Quem necessitava de quem? Né? Que assim seja. Eu desejo que esse Evangelho possa ter contribuído para a nossa fé, para a nossa caminhada. Desejo que todos nós entendamos, né? Que a questão não é picar cartão naquilo que você crê, mas a questão é vivenciar a mão de Deus na nossa vida, né? Vamos agradecer ao nosso Pai, nosso Criador, agradecer ao nosso amado irmão, agradecer a todas as forças da mata, nossos caboclos, nossos índios, que todas as aldeias, que todas as matas estejam emanando as energias de luz sobre cada um de nós, que possamos sentir a presença de Deus na nossa vida, que aprendamos, que evoluamos. Agradecer ao nosso amado irmão Bezerra, sempre presente, que a sua luz aumente cada vez mais, e seu amparo seja cada vez maior sobre cada um de nós. Agradecer aos benfeitores, aos amigos espirituais que estiveram presentes nessa noite com a vossa caravana. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Para vocês que estiveram conosco, que Oxalá abençoe. Uma boa noite a todos. Que assim seja. Sintam... a bênção que é de bênção, né? Estava esquecendo. Sintam-se todos abraçados. Eu estou ensopado.